era, à data da Revolução de Abril de 74, uma das áreas mais degradadas da cidade, não por falta de quem oferecesse com uma crescente preocupação ou descontentamento, desconhecimento geral, já que nos anos 80, no século passado, defendia a sua reabilitação, contrariando a política que até então vigente, que consiste na demolição sistemática iniciada na zona da Ribeiria do Barreiro. Em 74, com a Revolução, um forte movimento reivindicativo por parte dos moradores, que num claro ato de defesa do seu espaço, promovem junto do Poder Central o surgimento de um despacho dos Ministérios da Administração Interna, do Equipamento Social e do Ambiente, que cria o Comissário para a Renovação Urbana da Área Social da Ribeira, Barreiro, o CROAR. Esta estrutura permitiu a realização de numerosas obras de reabilitação, bem como o realojamento de várias famílias em condições dignas de habitação. Em 82, a Câmara Municipal do Porto assumiu o procedimento dos trabalhos daquele gabinete, agora com um âmbito de atuação muito mais amplo. A zona histórica do Porto, com cerca de 90 hectares de área urbana degradada, surge posteriormente, em 1990, a Fundação para a Zona Histórica do Porto, que continua a promover a sua recuperação urbanística, bem como a inserção social e a ela intersocial. Em 1991, a Câmara do Porto apresentou a candidatura do Centro Histórico da cidade à Unesco com classificação como Património Cultural da Humanidade. As razões fundamentais invocadas foram a presença de relevantes valores arqueológicos, importância dos aspectos históricos inscritos na evolução urbana e na arquitetura, intervenções urbanas, espontâneas ou planeadas, de diferentes épocas, vielas tortuosas da Idade Média, bem adaptadas à topografia, ruas retilíneas e pracetas da Renascença, vias que vão dar a monumentos barrocos. Conjunto de monumentos e edifícios representativos do românico, gótico, maneirista, barroco, neoclássico, arte nova, etc. O valor da arquitetura civil, sabiamente adaptada às características locais e refletindo condições económicas, sociais e culturais de diferentes épocas, com aspectos tanto tradicionais como eruditos. Numa área de 90 hectares, um conjunto de cerca de 3 mil prédios de habitação de comércio, sem grandes intrusões descaracterizadoras. Presença de mais de 20 mil habitantes, tornando uma comunidade viva e ativa, preservando as suas tradições e valores culturais. Processos de recuperação e reabilitação com projetos de integração social já concretizados. Grande valor estético e caráter cinético, com uma enorme riqueza panorâmica resultante da complexidade do terreno, de modo harmonioso, como as suas ruas se articulam da implantação de grandes edifícios e monumentos em relação com o rio, dos efeitos visuais diversificados consoante a luz e o tempo. A existência de uma unidade estética e visual, apesar da variedade das normas e dos materiais. Sendo o Porto precursor a nível nacional, com esta qualificação, foi também a primeira cidade portuguesa a apresentar em 2008 o plano de gestão desta área, também aprovado pela Unesco, a que tem servido de modelo para outros aglomerados urbanos nacionais e internacionais. Êxito, e para além de outros fatores, não é alheia a criação em 2004 da Sociedade Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa, portuense, que tem obtido níveis de sucesso mais conhecidos, no que diz respeito à reabilitação do centro histórico. De todos estes anos de trabalho e empenho, tem também resultado a atribuição dos importantes prémios e distinções no contexto da arquitetura e reabilitação nacional. Destacamos, entre outros, a Torre Medieval na Rua da Reboleiro, Prémio da Secretaria de Estado de Cultura, Edifícios da Ribeira, Prémio da Secretaria de Estado da Cultura, Centro Social da Sé, Menção honrosa do Prémio Nacional de Arquitetura, 7 Ordens de Arquitetos, Prémio de João Almeida, Edifício envidraçado sobre o Túnel da Ribeira, Grande Prémio da Trienal de Sintra, Edifício da Rua do Cimo de Muro, Primeiro Prémio de Recria, Edifício da Rua de Comércio do Porto, que levou público do Prémio Nacional da Arquitetura, Alexandre Coelho, Bairro da Leda na Ribeira, projeto escolhido a nível nacional pela Fundação Carlos Gulbenkian. Assim, a 4 de dezembro de 1996, na cidade de Mérida de Meix, é divulgada a decisão da Unesco. O Porto passava a ser Património Cultural da Humanidade. A classificação abrange uma área que ronda os 49 hectares, que incluía parte da cidade interior,
ao traçado da antiga muralha fernandina e algumas áreas adjacentes. No total de quase 60 monumentos nela integrados. A recepção desta notícia no Porto teve grande impacto. Os sinos de algumas igrejas do Porto tocaram e seguiram-se várias manifestações de religioso, transformando este anúncio numa página de exaltação com todo o merecimento, do orgulho, do esforço granito e do dinamismo bairrista que, entre outras coisas, caracterizam as grandes agentes da invicta cidade. Ficamos a dever muito a muitos. A classificação do Centro Histórico do Porto como Património Mundial obriga à responsabilização política e técnica e ao cumprimento das normas e convenções internacionais que visam salvaguardar o bem único classificado e fazê-lo perdurar. Não se trata, pois, de um galardão de uma honra paranense. É necessário que a cidade, no seu todo, instituições, coletividades, autarquia e cada um de nós tomem consciência que é um trabalho diário, para sempre. Nos dias de hoje, em que o Porto está na moda, seja lá por que for, alguns perigos suspeitam, nomeadamente a tomar o Porto como um parque de diversões à escala global, onde as tradições, o sotaque, a gastronomia, o calão, o riso, as pessoas, o cesário, as pontes, o rio, sejam protegidas pela invasão de marcas brancas, festivaleiras, aqueles que, sendo naturalmente apelativos de imediato, podem reduzir o Porto, agora sim, apenas àquela que dizem estar na moda. O Porto é mais que um concerto na Avenida e fogo de artifício no São João. Tal como dizia Eugênio de Andrade, ser do Porto é mais belo o estado de ser português. E, logicamente, que a Junta de Freguesia de Paranhos não podia deixar de se associar às comemorações e ao aniversário dos 20 anos da comemoração da passagem no Centro Histórico pelo Património Mundial pela Unesco, iniciando esta festividade, esta homenagem, com a inauguração que tivemos aqui no sábado de uma exposição de fotografias sobre o Centro Histórico de Fernando Mendes Pedro. E hoje, o Sr. Arquiteto Francisco Sousa Rio, a sua disponibilidade por ter vindo aqui a Paranhos para nos poder presenciar com a sua apresentação e falarmos um bocadinho mais em profundidade e com outro conhecimento desta área. Portanto, agradecer a todos, muito obrigado. Eu sou o Sr. Arquiteto, por favor. E depois, no final, quem tiver questões a pôr, vocês devem estar disponível para. Muito obrigado. E quero agradecer à Junta de Freguesia de Paranhos esta oportunidade para debatermos este assunto. Quero agradecer também à pessoa do Pedro Sampaio, que me fez este convite pessoal. É uma matéria que tenho interessado já há muitos anos e, portanto, tenho todo o prazer em estar aqui. Quero agradecer a todos os presentes estarem aqui, porque, de facto, quero dizer que são pessoas interessadas nesta matéria e espero que, neste momento em que há algumas polémicas a decorrer sobre eventuais problemas ou não no Centro Histórico, acho que, se calhar, até podemos ter aqui uma espécie de um debate, uma discussão, para onde poderiam surgir algumas ideias para se fazer uma estratégia, poderá ser isso que falta. 20 anos, de facto, são uma altura em que se deve pensar. Passaram 20 anos. Agradeço realmente as palavras do Raul Jorge, porque muita coisa já foi aqui dita, portanto, tira-me o peso de ter que repetir algumas coisas. Portanto, este historial é muito importante de toda a classificação para não confundirmos. Já nestes dias ouvi dizer que o Porto quis se classificar como património mundial para poder ser mais cosmopolita e ser mais perto, uma cidade mais europeia, e isso eu acho que não foi realmente a intenção. A intenção foi, como disse aqui, veio do Croado, veio de uma escola da Câmara, nomeadamente do Governo de Lima, que quis classificar o património. Portanto, nós, em primeiro lugar, devemos perceber realmente o que é o património mundial. Já foi dito aqui que a Unesco classificou o Porto, incluiu na lista do património mundial a cidade do Porto, o Centro Histórico do Porto, em 1996, mas antes era preciso, se calhar, referir a convenção que foi decidida em 1972. Portanto, a Convenção do Património Mundial nasce em 1972 e parte de uma constatação, que é o que o património está ameaçado.
E, portanto, a ideia foi, de facto, fazer uma lista com as coisas mais importantes que existem à escala do planeta para que elas pudessem estar salvaguardadas. Digamos, o património que está acima da escala nacional. E, portanto, e logo aqui nesta primeira convenção, a primeira conferência, se definiu que há duas formas de ameaça ao património. Portanto, é a destruição pela degradação, pela ruína, e a destruição pela ação humana e pela alteração. E, portanto, nós hoje em dia, passados estes 44 anos, vemos que de facto é isso que acontece. O património tem sempre duas ameaças permanentes, que é a falta de ação e o excesso de ação. E é isso que hoje vou tentar mostrar aqui algumas imagens do que se passa na cidade do Porto. A convenção era destinada ao património cultural e ao património natural. Portanto, são, digamos, o património visto numa forma muito lata. Porquê? Porque, de facto, há várias formas de ver esta questão. Já foi aqui referidas quais foram as razões para classificar o Porto como património mundial, e, de facto, tem a ver com os inúmeros edifícios que testemunham o desenvolvimento durante o último milénio. Portanto, isto, de facto, há aqui uma sobreposição de construções e também de pessoas, não é? Mas sempre a mesma. Digamos, nunca houve no Porto grandes desastres, grandes problemas. Nunca houve um terremoto, nunca houve um grande incêndio como em Londres, nunca houve uma guerra. Portanto, de facto, o Porto permitiu, as circunstâncias permitiram que o Porto fosse mantendo as suas características até aos nossos dias, e por isso, esse foi de facto uma das razões para o Porto ser incluído na lista de património mundial. Na altura, já Évora, em Portugal, tinha sido incluída, e talvez tenha sido essa a motivação excepcional. O centro histórico do Porto, de facto, está no meio, está na gênese de uma grande área metropolitana. Ao princípio, o CROAR começou a tratar uma área mais reduzida, que era só a Ribeira Barredo. Depois, com o tempo, foi alargando e chegou até a tratar uma área que ia desde a Rua da Restauração, portanto, apanhando Massarelos, até à Rua Alexandre Colano, apanhando as Fontainhas, e a Rua do Cololé, aquela parte da outra escarpa. E, de facto, vemos aqui este é o limite que foi incluído. Estão a ver bem, não sei muito bem, mas esta linha vermelha é o limite, mais ou menos, que foi incluído na lista. Foram os técnicos e os consultores da Unesco que assim decidiram, sob proposta da Câmara Municipal de Porto. O limite inclui também a Ponte Dom Luís e o Mosteiro da Serra do Pilar. Na parte que nos interessa, aqui tem esta forma. E porquê? Porque é mais ou menos o traçado da Muralha Fernandina. É mais ou menos este traçado, inclui alguns quarteirões, inclui os clérigos que estão fora, mas foi esta a ideia. Como eu dizia há bocado, os conjuntos como este, um conjunto urbano com esta escala, tem duas vertentes também muito importantes, que é a componente paisagística e a componente edificado. Portanto, de facto, há aqui uma escala mais longe que se pode estar a ver o Porto. O Porto é muito bonito visto da Serra do Pilar, não é? Mas, de facto, nós temos que cuidar também do detalhe e temos que cuidar dos edifícios como se tratasse de um monumento, que é o que isto é. Isto é, de facto, um monumento. Logo a seguir, em 96, o Porto acabou por ser também classificado em termos nacionais como um monumento nacional. E, de facto, quando nós vamos aproximando da cidade, vamos vendo as casas, os lotes típicos da cidade do Porto. A casa chamada Casa Burguesa já tem sido muito estudada, tanto por investigadores da Faculdade de Engenharia, como da Faculdade de Arquitetura. Só para citar Bernardo Ferrão e Francisco Barata, que são os grandes, Joaquim Teixeira, também mais recentemente.
têm estudado esta questão. A Casa do Porto é uma casa muito comprida, estreita, normalmente tem uma zona no meio, que é a escadaria, e a claraboia que ilumina essa zona da escadaria. De notar também que havia ao princípio uma zona de proteção a esta área classificada, que hoje em dia está com um problema burocrático, e portanto as caves do vinho do Porto, que estão a ver ali ao fundo, acabam por ser desafetadas, mas espero que se resolva um dia destes, porque também é importante o Centro Histórico de Gaia estar incluído nesta proteção. Portanto, ao aproximarmos destes edifícios, vemos de facto o detalhe, vemos os materiais que conferem a grandeza à arquitetura do Porto. Portanto, o que é que vemos? Vemos, em primeiro lugar, as cantarias de muito boa qualidade, uma pedra muito boa que o Porto tem, e muito bem trabalhada. Temos uma escola de pedreiraria que já no tempo de Nasoni, quando Nasoni chegou de Itália, ele ficou encantado com os nossos pedreiros, e portanto, como é que é possível um pintor que vinha com formação de pintor de Itália, chegou aqui e transformou-se em arquiteto simplesmente porque havia muito bons pedreiros e que transformavam os desenhos dele em arquitetura. Depois temos também a azulejaria, que é de facto uma coisa já muito tradicional no Porto, a sua expansão do século XIX. Temos variadíssimos padrões de azulejos, e isso torna a cidade realmente muito rica, muito diversa. Porque de facto, eu já vou falar um bocadinho mais nisso, mas eu acho que a grande oportunidade que o Porto tem hoje em dia é esta diversidade de materiais, diversidade de gentes, diversidade de situações, como dizia a candidatura do Porto ao Património Mundial, era ruas, praças, a surpresa que está ao virar da esquina. Também temos estas caixilharias. Eu costumo dizer que sou um amante das caixilharias do Porto, porque de facto são uma coisa magnífica que o Porto tem, e eu acho que nós estamos a perder muito dinheiro também, porque isto, quando eu trabalhei em Inglaterra, eu tive uma experiência de trabalho na Câmara Municipal de Bristol, que é uma cidade geminada com o Porto, já agora, em Inglaterra, e eu quando lhes mostrei essas imagens da cidade, eles ficaram assim espantados: vocês estão a deixar estas janelas serem substituídas por imitações? This means money, diziam eles. Portanto, não é só a forma da bandeira em arco ou a travessa trabalhada, que é a autêntica talha, é também a vidraça com estes pequenos defeitos que não tem aquele excesso de reflexo quase espelhado que nós vemos nos vidros modernos, não é? Portanto, de facto, há aqui uma transparência, esta transparência tão necessária a Portugal, que é interessante. Mas de facto mantém-se este valor destas peças. Não é só a travessa em si, porque às vezes também já vi caixarias novas em que pegam a travessa e metem à frente. Não é a mesma coisa, não é? Não é assim que se deve fazer as coisas. E como digo, de facto, isto é um pote de ouro que o Porto tem. São situações variadíssimas, portanto, edifícios barrocos que têm pilastras, como neste caso, estão aqui a ver, nós estamos a fazer um bocadinho de sombra, os cachorros, os modilhões que apoiam as varandas, e portanto, quer dizer, há algumas pessoas que dizem estes vasos que estão parolos. Não, quer dizer, os vasos e a roupa a secar dão vida à cidade, não é? E isto é uma coisa que se vê quando um edifício é um hotel, é que não tem roupa a secar. Não é? Quem está a ver o Porto visto de Gaia, vê aquele edifício grande que é o hotel Pestana ou o Carlton, vê logo que não tem roupa a secar, que é o único da frente que não tem roupa a secar. Eu já tive a tentação de falar com o diretor do hotel, que ele instalasse lá uns fios e pusesse aos clientes uma roupa a secar e tal. Por exemplo, isto é um caixilho do tempo de João de Almada, de facto é um caixilho neoclássico. É o caixilho neoclássico que o Porto tem. Este acho que é na rua do São João. E de facto há aqui uma esbelteza, porque era preciso que o caixilho fosse muito levezinho para poder funcionar bem, não é? Para poder levantar e não haver acidentes. E essas coisas nós estamos a perdê-las. Porque cada obra que se faz
Na cidade do Porto, no centro histórico, e não só, na Baixa, a primeira coisa que se perde são as janelas. E eu sou arquiteto, estou à vontade para falar, portanto, os arquitetos gostam muito de mudar as janelas. Infelizmente, é logo a primeira coisa. Gostam muito de cumprir regulamentos, e portanto dizem-me, o regulamento térmico, o regulamento acústico. Normalmente, estas coisas bem calafetadas não dão problemas. É preciso que não haja corrente de ar. Não é? Claro que há ruas mais barulhentas e, portanto, há sempre soluções. Mas, normalmente, fechando as portadas à noite, também já melhora a performance térmica e acústica. É o caso na Rua do Belmonte, que é da Escola Superior Artística do Porto, tem feito um bom trabalho nesse aspecto. Não é só o exterior, o interior, mantiveram a escadaria, muito bem mantida, as portas, os tetos, os soalhos. Este caso aqui é um caso interessante em que, não sei se conseguem ver, mas a casa em si tem umas grades em ferro fundido, portanto é um modelo do final do século XIX. Portanto, ao princípio estes módulos vinham desmontados de Paris e eram aqui montados pelos nossos ferreiros. Depois vemos aquele segundo andar da casa do lado. Estão a ver aqui, deste lado. Tem assim estes anéis, estes entrelaçados. É uma grade típica de 1820. Portanto, nós vemos no arquivo histórico, quando vemos os desenhos desta altura, vemos estes entrelaçados. E mais cá embaixo, no primeiro andar, vemos uma grade barroca. Portanto, os desenhos do Nasoni para a Casa de Despacho da Ordem Terceira de São Francisco é um desenho destes. É isto. E, portanto, e depois temos aqui esta particularidade de termos o telhão pintado e vidrado, que também é uma coisa muito característica e que estamos a perder. Temos um cachorro destes, podemos estar na certeza que estamos na presença de uma casa barroca, portanto é uma casa que tem 250, 300 anos. E depois é o ir descobrindo os materiais, portanto vamos passeando pelas ruas e vamos vendo, por exemplo, as soleiras de ferro, também são uma coisa bastante interessante e eu acho que estão a desaparecer. E porquê é que isto se punha? Porque a soleira de pedra é uma coisa muito desgastável. Portanto, uma casa quando tem muitos séculos, a pessoa põe lá o pão, aqui o pé, aquilo vai desgastando. E portanto, para aquilo não estar abatido, eles punham esta placa de ferro, de forma a que a porta, ao fechar, com as pingadeiras, veda logo muito bem o ar e a água também. Outro aspecto importante que já falei são as claraboias. As claraboias não é só o trabalho de ferreiro em si, também é o trabalho do vidraceiro. Normalmente estas coisas têm um trabalho de vidros coloridos que, associado ao trabalho dos estuques, e o Porto tem uma grande tradição de oficinas muito boas, a oficina da Ganha, a oficina Ramos Meira, que podem ser visitadas, o espólio pode ser visitado no Banco de Materiais, na Praça Carlos Alberto, já agora. E esta associação da claraboia com os tetos de estuque, com tudo isto, portanto, dá realmente uma importância à Casa do Porto. A Casa do Porto, de facto, vive muito deste núcleo central. Não é? Já em Lisboa é um bocadinho diferente, há o saguão. O Porto não tem esse saguão, normalmente tem esta escadaria, porque até tem algumas janelas que se abrem para este núcleo central. E quando muitas vezes se fazem obras no interior, isto desfaz tudo, mandam isto tudo para o lixo e fazem intervenções em betão armado ou outras coisas. E é isto tudo que se perde, o que é uma pena, de facto, porque património é isto também. Portanto, essas coisas vêm-se de fora, a tal transparência que eu dizia. Não é? Então, nós passamos na rua e vemos o teto. Não é? Se formos atentos, se não formos só olhar para o chão, se olharmos para cima, vemos todo este conjunto de coisas. Como eu dizia, há problemas. E eu agora passava a elencar um bocadinho os problemas que nós temos, neste caso concreto, no Centro Histórico do Porto.
Portanto, de facto, temos a tal descaracterização que pode ocorrer pelas duas formas, a degradação ou o excesso de intrusão. A mesma coisa aplica-se literalmente ao espaço público, porque tem sido muito esquecido. Portanto, cada vez que se fazem obras no espaço público, a chamada obra de chão, não é? Mudar o pavimento, no fundo estamos a deitar fora a fachada, ou seja, nem sequer a fachada fica. Não é? Quando se faz uma obra como se fez na Rua das Flores, nem sequer a fachada ficou, porque saiu tudo. Saiu as guias antigas que tinham 30 cm, saíram os paralelos, e eu acho que de facto, se há um segredo para a cidade de Porto ter tanto sucesso internacional, se calhar é porque a cidade é antiga e que tem materiais antigos. Não é? Se estamos a renová-la toda, se calhar estamos a dar um tiro nos pés, não é? Estamos a matar a galinha dos ovos de ouro, não é? Já que estamos tão vocacionados para esse fim turístico. É que, de facto, tem havido tipologias habitacionais muito reduzidas, portanto, cada vez que se faz uma obra no centro, faz-se com tipologias de T0s, T1s, kitchenette, portanto, isto não é sustentável para famílias. Se nós queremos, de facto, que o centro histórico seja reocupado por famílias, por portuenses, não podemos ter estas tipologias. Estas tipologias, de facto, são vocacionadas para o alojamento local, para gente que está aqui de passagem, para visitantes, e nós queremos que eles venham, sim senhor, mas se alguma coisa acontecer, não queremos que nada aconteça, mas estas tipologias não vão dar para nada, quer dizer, dá para estudantes e pouco mais, não é? E, portanto, quando me dizem que a reabilitação está feita, não está feita, porque se estamos a dividir excessivamente os imóveis, vamos ter que os readaptar outra vez. Um outro problema que elenco aqui é, precisamente, tem a ver com esta questão que estamos já a aflorar, o excesso de vocação turística. Portanto, a cidade está a fechar lojas, não é só o comércio tradicional, portanto as farmácias, as drogarias, as lojas normais estão a fechar-se e estão a transformar-se em ou loja de souvenir, ou hotel, ou restaurante, ou bares. Portanto, não saímos muito desse problema. Por último, mas se calhar o mais importante, é a perda de população. Portanto, de facto, a curva descendente desde 1981, isto são dados dos censos, nunca foi invertida, ela continua a baixar. Portanto, isto é um facto concreto. Nós hoje vemos as ruas muito cheias, muita gente, ficamos muito animados, porque são turistas, mas não são residentes. E uma cidade sem residentes não é uma cidade. A cidade é feita por edifícios e pessoas. Visitantes não é a mesma coisa. Portanto, começando pelo problema da degradação, é um problema antigo. Ao princípio, as autoridades também não assumiam este problema, tal como hoje não assumem o problema da turistificação, podemos chamar assim. Ao princípio, a degradação não era assumida, o número de imóveis devolutos foi crescendo, e isto tem a ver com coisas antigas. Portanto, era o congelamento das rendas, que foi feito em 1948 pelo Presidente do Conselho, António Salazar. Na altura fazia sentido, porque de facto era uma questão de planeamento das famílias, as pessoas sabiam a renda que iam pagar e, portanto, havia uma grande estagnação. Com a crise dos anos 70, 72, 73, as rendas ficaram desatualizadas e, portanto, a partir daí começou um problema de quem é que mantém o edifício, porque com rendas, como ainda há hoje algumas antigas, o proprietário não pode fazer manutenção. Isso é um facto. Outro problema são as heranças indevidas, ou seja, a gente que morre sem testamento e deixa filhos, sobrinhos, às vezes primos, que nem sequer se conhecem, e portanto a coisa já me apareceu de tudo. Já me apareceram casos com 20 primos, que nem sequer se conheciam alguns. Já me apareceu um caso em que era umas senhoras de Lisboa que não sabiam que eram donas de uma casa cá no Porto, e portanto foi o senhor que queria comprá-las que andou atrás delas e lá conseguiu, e portanto a casa estava vazia há anos. E recentemente apareceu um caso muito, muito interessante, que é uma senhora que
deixou 10 instituições, deixou uma moradia, uma residência na Rua do Bonfim, na Casa Térrea, 10 instituições, a obra do Padre Grilo, às Carmelitas, portanto, 10 instituições de caridade e, portanto, é uma Casa Térrea. As instituições não estão interessadas, não é? Simplesmente, de facto, é complicado. Portanto, este problema resultou em que havia poucos imóveis à venda, e é um problema que ainda se mantém, porque, de facto, há poucos imóveis que estão em oferta, e, portanto, faz com que os preços subam. E, portanto, a partir daí, ou é o luxo ou é o turismo. Este problema tem a sua gênese aqui. Eu gosto de juntar esta questão dos transportes porque, de facto, eu acho que para que nós termos famílias no centro e na Baixa, temos que ter um sistema de transportes públicos que funcione. E tem que ser um autocarro que tem que ser rápido, tem que ser frequente e tem que funcionar bem. Portanto, para que a família possa ter o automóvel nos parques de estacionamento que foram criados portanto, há muitos parques de estacionamento nesta coroa, Praça do Infante, Praça de João I, Corredoria, Praça de Lisboa. Há um problema também que é esses parques praticam preços um bocadinho excessivos, muito excessivos, e portanto isso também teria que ser renegociado esse contrato, mas de facto é preciso apostar no transporte público, sobretudo, a meu ver. Portanto, as condições de habitabilidade destas casas, quando há uma casa degradada ao lado, se eu vou fazer a minha obra no meu edifício, estou sempre sujeito a que haja infiltrações, eu já, na minha atividade profissional, já me deparei com situações realmente lamentáveis, em que pessoas que investem na sua recuperação e depois ao lado há ratos, há água, porque a caleira está entupida e entra água para o prédio. E, portanto, quando se vai viver para um centro histórico como o do Porto, é preciso realmente ter em conta esta proximidade, eu quase que diria um excesso de proximidade. De facto, é tudo muito, muito próximo e as coisas passam uns para os outros. Tem aqui algumas imagens da degradação. Começam a cair telhas, vidros, azulejos. Eu há um bocado falava da proximidade e há uma peça interessante que o Porto tem, que é o papagaio. Estão a ver esta peça que está a dividir as varandas, uma peça em madeira, que é muito, muito engraçada e nós estamos também a perdê-las. São peças com um recorte fino, artísticas. Eu às vezes vou na rua e vejo que o Porto foi feito por artistas. É de facto tal o conjunto de ferros, de azulejos, de telhas, tudo, que é tão bem feito que havia pessoas com esmero. Não é? É uma cidade artística. Temos também os edifícios de madeira, que são aqueles que são mais frágeis. É curioso que em Guimarães há um gabinete técnico local que tem de facto uma escola que vem do Croado, mas que nós aqui no Porto já não temos, portanto fechámos o Croado. Mas em Guimarães essa tradição mantém-se de uma gestão de muita proximidade para com o proprietário, para com o arquiteto, e portanto as obras são feitas com uma proximidade bastante grande com esse gabinete que é municipal. E eles então conseguiram restaurar edifícios destes que são em madeira com grande qualidade. Eu acho que o Porto já não tem nenhum edifício, é uma pena, porque na Rua dos Mercadores, na Rua dos Caldeireiros havia alguns. Neste caso, estão a ver, havia umas varandas que tinham os cachorros iguais aos de pedra, mas em madeira, mas que já não existem, portanto já caíram. Esta casa, eu acho que ela já caiu, ela já não existe. É na Rua dos Caldeireiros, isto entretanto já desapareceu, portanto isto é o que acontece quando não se conservam as casas. Trago aqui um exemplo interessante, que é o famoso Quarteirão do Corpo da Guarda, que é uma obra recente. Esta é uma fotografia em 2001, portanto vê-se que de facto a fotografia não é muito boa, vocês não devem estar a ver também muito bem, mas ainda havia algumas casas ocupadas, vê-se pela roupa a secar. Havia só este edifício mais alto, acho que é o único que estava desocupado. E agora então vemos uma fotografia tirada no mesmo sítio,
passado alguns anos, e vemos que a degradação já tirou, por exemplo, o piso recuado do edifício mais alto já desapareceu, os edifícios mais à esquerda também já desapareceram. Há um edifício que foi reabilitado, que é este que tem as janelas vermelhas, mas que estava fechado na altura. E isso nós vemos, alguns edifícios estão fechados depois de serem reabilitados. Isso existe muito ao passear por esta zona. E então foi feita esta obra, e o que é que nós vemos? Vemos de facto um tipo de... Reparem nas chaminés, são todas iguais. As janelas são todas iguais, quer dizer, a tal diversidade perde-se, não é? Os vidros têm aquele excesso de reflexo, todos os edifícios têm o mesmo acabamento. Este edifício mais à esquerda quase podia estar no arrabal de Lisboa, da Rinchoa, porque de facto não tem qualidade nenhuma, é uma coisa completamente nova. Podia estar aqui ou podia estar noutro sítio qualquer. Se repararmos na frente do mesmo quarteirão para a rua da Silveira, é a mesma coisa. Todas as janelas são iguais, e aquilo que havia de diversidade perdeu-se. Outro caso que eu trago aqui para elencar estes problemas de excesso de intrusão é precisamente a ampliação do Hotel da Ribeira. Portanto, nós estamos a ver aqui o Muro dos Bacalhoeiros. Estes 3 edifícios mais à direita já são do hotel. E o hotel comprou 5 imóveis e fez uma obra que a certa altura era isto. Portanto, eles desapareceram, simplesmente. Né? 3 edifícios desapareceram, não existiram. Foram reconstruídos com a mesma imagem, mas a tal autenticidade que levou à classificação do Porto do Património Mundial perdeu-se. Este edifício um bocadinho mais alto, à esquerda, durante a obra o hotel comprou-o e também o esvaziou. Portanto, vemos aqui ele esvaziado ainda durante a obra. Basta andar pelas ruas do Porto e vemos, de facto, muita madeira a sair. São caminhões que estão a sair de madeira neste momento, do centro histórico. O edifício da Brasileira já não está no centro histórico, está um bocadinho acima. Vai ser mais um hotel. E nós vemos que eles estão há meses só a demolir o edifício. Só a demolir. A obra já começou, julgo eu, em final de setembro. E, portanto, estão só a demolir. E o mais engraçado é que o último piso era uma obra modernista do arquiteto João Eduardo Godinho. Foi demolido, era em betão armado, e foi demolido. Tiveram muito trabalho a demolir aquilo tudo. E agora estão a vir para ali abaixo para demolir o resto do edifício. Vai ser mais um hotel. Os tais caminhões de madeira que andam a ser subtraídos à nossa cidade. E muitas vezes são mesmo cortados a motosserra, nas vigas, cortadas a motosserra, e depois, quando elas são cortadas, é que nós vemos que de facto elas estão boas. Por fora até podem ter alguma aparência que parecem velhas e antigas, podem ter algum bicho, mas essas madeiras de castanho são tão boas que o bicho não consegue penetrar, são tão densas, portanto ele não consegue. O problema é sempre a chuva, portanto, se entra a chuva pela cobertura, aí sim a madeira apodrece. Mas, cuidando da cobertura, estes edifícios eu diria que são eternos. Portanto, custa muito quando vejo colocar um sistema construtivo baseado em cimento, em betão armado, que é um sistema que tem 100 anos, no máximo, substituir o sistema construtivo de pedra, porque de facto as manifestações mais antigas das construções humanas são em pedra. Não é? Portanto, temos o crescente fértil, ainda as ruínas das cidades de Ur e as pirâmides do Egito, por exemplo, e outras construções. No Porto, as construções mais antigas são o castro celta que existia no Morro da Sé. Não sou eu o único, tenho Eduardo Souto Moura, um dos nossos grandes arquitetos, que diz que de facto esta subtração do interior dos edifícios não faz sentido nenhum. Trago aqui um caso interessante no Largo de São Domingos, em que de facto havia estas caixarias muito bonitas, a bandeira em arco, a travessa trabalhada. Foi feita uma alteração, não é das piores, porque as janelas até são bastante
esbeltas e são, julgo eu, com vidro simples, mas perdeu-se aquela variedade, não é? Portanto, são janelas mais normais. O próximo passo, a próxima obra que houver, já vamos para o vidro único, se calhar, em cima, ou de alumínio. Aqui há tempos era. O PVC foi aqui há um bocadinho, agora já temos as caixarias de madeira industrial, tipo Gersila ou maciça, mas que de facto, em termos de grossura dos perfis, são iguais ao PVC. Portanto, ainda não se consegue fazer janelas mais esbeltas, e muito tem a ver com a grossura e o peso do vidro duplo. Não foi só, neste caso, as janelas que se perderam, portanto, as portas do resto do chão e a própria loja, julgo eu, era uma drogaria, também foi transformada agora então num restaurante com apartamentos turísticos por cima, e aqui vemos também um bocadinho este problema da ocupação do espaço público. Qualquer dia já não se pode passar no Muros Bacalhoeiros, porque já é um restaurante, portanto aquele bocadinho ali em cima da muralha, em cima do rio, já está a ser transformado em restaurante. É o excesso da ocupação do espaço público. Eu, como muitos portugueses, costumo passar férias no Algarve e, portanto, assisti a este processo no Algarve há 40 anos. Portanto, de facto, não é nada de novo. E o que me espanta é que o Porto esteja a ser sujeito a este tipo de alterações sem pensar a coisa. Quer dizer, devíamos pensar, devíamos ver, isto já aconteceu no Algarve, vamos ter mais calma, vamos apostar num tipo de turismo diferente, com outra qualidade, e vamos tentar manter aquilo que atrai, em primeiro lugar, os visitantes. Falava de uma farmácia, esta é uma farmácia no Largo dos Lóios, que fechou, portanto, ou seja, se nós queremos que haja mais famílias, mais residentes no centro histórico, estamos a fechar farmácias. Ora, isto não faz sentido, não é? As famílias, as pessoas gostam de ter equipamentos de proximidade. O que é que aconteceu? É mais uma loja de souvenir, portanto, o artesanato que prolifera, que tem proliferado, é o que está no lugar da farmácia Sarabanda. Subindo a Rua Moção da Silveira, seguidas temos 3 ou 4 lojas de souvenir, são estes shoppings de imitações de azulejos e de artesanato. É o que tem aparecido. Portanto, a palavra parque temático, eu acho que faz todo sentido, de facto. Não podemos escapar a isto. Tapar a fachada do edifício com uma lona para chamar pessoas. Se vamos tapar o centro histórico todo com uma lona, dizer venha para aqui, vamos cobrar bilhete, e portanto é isso que pode acontecer. É esse o grande risco que o Porto está a correr. E nos ribeiros os barcos contam as paisagens. Sim. Quer no mar, quer no em sítios onde é verdade, mas se nós vimos imagens antigas do Douro, nós vemos ainda mais barcos, não é? Portanto, de facto, o porto do Porto era ali e, portanto, até havia aquela questão em que os barcos descarregavam uns para os outros para conseguirem chegar à Praça da Ribeira, e em Gaia a mesma coisa. Portanto, digamos que há aí uma tradição de haver barcos no Douro. Isto é um caso de uma vidraria que tinha esta devanture muito bonita. Eu não digo que até tenha sido má intenção, porque se calhar a intenção era voltar ao original, mas a verdade é que a obra retirou esta diversidade. Portanto, isto é um bocadinho o que aconteceu na sede do Porto com as obras dos monumentos nacionais em 1940. Portanto, a talha foi queimada e foi, digamos, reposto o tal estilo românico, o estilo nacional, original. E foi isto que aconteceu neste caso. Portanto, o caixilho mais simples e mais esbelto tornou-se mais grosso. E até é engraçado porque ele não tinha travessas, e eles até quiseram colocar umas travessazinhas a meio para ser mais antigo.
Isto é um caso de umas portas que eu também tentei salvar, não consegui. De facto, são portas antigas, almofadadas, boas, como o Porto deve saber manter. Isto tem que ser sabido, tem que saber manter isto, porque isto é o segredo do nosso sucesso, acho eu. Mas, de facto, o proprietário quis fazer umas portas novas e, portanto, meteu uma porta nova com um arozinho, porque essas portas não têm aro nunca. E as janelas também é a mesma coisa, uma janela que é uma imitação de guilhotina, porque isto são folhas que abrem para dentro, elas não correm para cima. O PVC imitar a madeira, é a madeira imitar o PVC. E há muitas por aí que de facto o estão a descaracterizar. O Cida já falou deste problema várias vezes. Eu acho que nós devíamos ouvir mais vezes os nossos grandes mestres, sobretudo nesta questão da chamada reabilitação. No espaço público é a mesma coisa, já referi. O excesso de alteração de facto cria espaços incaracterísticos e menos característicos. Não é? Na Rua Usaina Silveira, na Rua das Flores, supostamente seriam umas obras para tratar a infraestrutura, os chamados canos que andam por baixo da rua, mas a certa altura sobrou uns armários elétricos, que há muitos de eletricidade, então a ideia foi tapá-los com umas caixas de ferro. O problema é que isto agora já está, aqui na Rua dos Mercadores, já estão a aparecer umas caixas que agora já servem para pôr as botijas de gás e, portanto, ou seja, há aqui uma ocupação do espaço público também nada interessante e que é preciso estar atento. É o tal projeto de proximidade que faz falta um pouco. E é a Direção Regional da Cultura e a Direção-Geral do Património Cultural, que está em Lisboa, mas a cidade é nossa, portanto, somos nós que temos a última palavra. Nós podemos fazer aquilo que queremos e podemos impedir algumas coisas. Como eu referi, a população é um fator importantíssimo. Eu não espero não estar a tapar os dados. São dados dos censos e do Pordata. Portanto, o Porto atingiu o seu pico de população em 1981, com mais de 300 mil habitantes. Nós hoje temos menos de 230 mil, temos menos, portanto estamos a perder. E nas 4 freguesias do Centro Histórico do Porto tínhamos 13 mil, em 2011 tínhamos 9 mil, nós hoje temos menos ainda, só vamos ter um próximo censo em 2021, mas temos de certeza menos, portanto as pessoas não gostam que se diga que o turismo está a potenciar isto, mas está, porque de facto é o alojamento local. Portanto, cada vez que um prédio fica vazio, há sempre a tendência de mais alojamento local, mais hotéis e, portanto, menos residentes. Como eu referi, é muito importante ter pessoas a residir e tem que haver estratégias para que as pessoas que saíram durante os anos 80 e os anos 90 possam regressar. Portanto, de alguma forma, até devia ser dada prioridade a essas pessoas, ou os seus descendentes. Pessoas que nasceram ali deviam, a meu ver, é a minha opinião, ter alguma prioridade no retorno a esta área. E para isso é que devem ser definidas políticas que permitam isso. Não é só intenções. O Jornal de Notícias trouxe este problema para a capa na segunda-feira, quando foi o aniversário dos 20 anos, e de facto é um problema premente. Esta fotografia que está ali ao largo da Pena Ventosa, os edifícios estão todos recuperados, mas não estão ocupados. Já estão recuperados há 2 ou 3 anos, não estão ocupados. O problema poderá ser o preço. Portanto, ou seja, como há pouca oferta, o preço é muito elevado. Portanto, eu um bocadinho como mote para podermos discutir este tema, e convido-vos já a participar, deixaria aqui alguns temas de estratégia. Portanto, eu acho que há na lei uma possibilidade que a Câmara não está a utilizar. Há a Câmara de Lisboa, a Câmara de Coimbra costumam utilizar, que é a obra coerciva. O proprietário não faz obras, a Câmara substitui-se, ou a Junta de Freguesia,
provavelmente nem pode, substitui-se, faz uma obra, muitas vezes basta tratar o telhado para estancar a degradação. Fala-se muito do IMI, isentar os imóveis do Centro Histórico de IMI. Eu acho que é ao contrário. Se vamos isentar os imóveis de IMI, é menos uma justificação para que os proprietários, naqueles casos das heranças indivisas, tenham que atuar. Portanto, eu acho que o IMI elevado, se calhar nestes casos, é a única forma que nós vamos obrigar os tais 10 ou 20 primos a sentarem-se à mesa e a dizerem vamos vender isto. Não é? Porque, de outro modo, eles deixam de estar a coisa, não estão a pagar nada. E não é o dobro, tem que ser o décuplo, porque o dobro de uma ninharia é o da ninharia. Portanto, tem que ser, de facto, muito mais. Há programas de reabilitação, como o Recria, que foram descontinuados. E, a meu ver, isso também não foi uma boa opção. O Recria era um ótimo programa de apoio aos senhorios, porque é para reabilitar casas que estão alugadas, e era muito importante. Depois é a manutenção do espaço público que é preciso, não é só a limpeza que é preciso fazer. O investimento em transportes coletivos, como já referi, e o ruído. Portanto, esta coisa da movida, de facto, não ajuda nada. É que uma pessoa queira morar no centro histórico. Eu não gostava de morar numa rua em que há barulho até às 2 ou 3 da manhã, ou mais ainda, não é? Um botelhón instalado. Portanto, não é por aí. Temos que fazer medidas concretas de combate ao ruído. A conservação permanente não é só o esmaltezinho, tem que ter. Há um esquema de pintura que inclui um primário, uma subcapa, um esmalte a seguir. O vidraceiro, a massa de vidraceiro, o betume de vidraceiro é muito importante quando se recuperam as caixarias antigas. Trago aqui um caso que consegui apanhar no Arco de São Domingos, em que de facto as 3 fases, a decapagem, o primário e o esmalte final. Basicamente, estas são as reflexões finais: preservar a autenticidade, proteger a diversidade das arquiteturas e das atividades económicas. Portanto, não pode ser um monofuncionalismo, não pode ser. Estamos a matar a cidade a fazer isto. Promover a conservação e fomentar o retorno dos residentes. Mais uma vez, cito Álvaro Siza, refiro que ele tem que ser, de facto, mais ouvido, e achei muito interessante esta frase: vivificar uma cultura, ser novo, mas sem mudar a lógica do essencial. E só para terminar, porque há pessoas que acham que estas posições são muito fundamentalistas, eu gostava de trazer aqui Françoise Choé, que é realmente uma referência nesta questão do património, e em que ela diz que não quer ser mal interpretada quando fala de património, e por isso diz claramente que milita contra todas as formas de museeificação. O que é preciso é condicionamento, é controle, é avaliação das alterações. Portanto, isto é o que tem que ser feito. Não é mais nada, não é nada especial. É isso que está em falta na nossa cidade. Muito obrigado. Portanto, eu gostaria... Ainda bem. Se seguisse esta medida de taxar o imóvel desocupado, não seria o momento em que estrangeiros iriam investir no Porto e o Porto iria assim perder a sua identidade e o Porto iria deixar assim de ser o Porto. Não seria, se calhar, o problema mais grave. Mesmo por isso, quando há estrangeiros a investir, e há muitos, caso do Airbnb, do Booking, das diversas plataformas que existem para as pessoas alugarem casa, e porque aí o Porto poderia e está a perder a sua identidade diariamente. E se calhar assim daria mais problemas do que soluções. O proprietário desse mesmo imóvel tem que respeitar essa mesma traça. Portanto, o que é importante é nós mantermos estes valores. Eu acho que a legislação devia ser mais apertada exatamente nesse sentido. Primeiro, eu penso que para reabilitarmos e tudo o que falou, é fácil analisar. O que diz faz sentido, mas na construção e na reabilitação já não temos esses tais mestres que faziam exatamente estas traças.
E muito possivelmente o custo seria muito superior. O proprietário, que não é o Estado, não é a Câmara, vai por um custo mais barato. E, portanto, nesse sentido, o que diz faz todo o sentido. Se houvesse uma linha coerente para a cidade, o que acontece é que eu não consigo perceber como é que isso pode se realizar, sendo que o imóvel não é do Estado, o imóvel, o proprietário tem ou faz um bocadinho o que quer, porque se tem lá um azulejo muito bonito, o azulejo cai e a seguir vai pintar, ele não teve culpa, caiu, e há essas coisas todas que os próprios arquitetos e quem faz a reabilitação sugerem a quem quer reabilitar uma casa de forma a contornar todos esses aspectos. Portanto, o que está a defender eu penso que tem lógica, mas há muita gente que defende o contrário, e quando contratamos um arquiteto para reabilitar uma casa, o que vemos é materiais que nós entendemos que são os materiais que queremos, o arquiteto vai atrás e tenta contornar tudo isso. Portanto, eu vejo o que diz, analisarmos todos, dar a volta a isto, eu não estou a ver de que forma. Relativamente à legislação, que foi lançar a primeira lei do rendimento, a alteração da lei do rendimento, não estudando o problema montante que é a alteração da lei de solos. E isto vai fazer com que não haja uma regulamentação relativamente à taxação sobre o que é a propriedade e o valor do solo. Isso é fundamental para regulamentar a especulação imobiliária, o preço que se atribui relativamente à recuperação e à reabilitação, e depois a questão final, que é aquilo que é o mercado que é chamado a lei do mercado, normal, liberal, que é a fixação de preços no mercado. E isto faz com que surjam estes problemas dos T0, dos T1, da recuperação aleatória, sem conceitos e sem prismas, porque existe uma rentabilidade. E hoje de manhã estive a discutir um problema que é extremamente vinculativo àquilo que é o preço de mercado, que é sabermos que podemos comprar imóveis a custos de 1.000 euros o metro quadrado e vendê-los a 3.000 e às vezes em alguns casos a 5.000 euros o metro quadrado sobre o problema. E isto é um problema gravíssimo que nós temos. Ou seja, nós temos que ir ao montante do problema, que é efetivamente a alteração da lei de solos, mas a alteração da lei de solos não é só sobre o centro histórico. Nós temos um problema geral global do país. É que temos que alterar o ordenamento territorial. O ordenamento territorial que nós temos já há muito tempo, que é desde o tempo do Gonçalo Ribeiro Teles, que é a alteração da REN e da REN, todos esses conceitos que nós temos nos planos diretores municipais, começando por diretores regionais, etc. Temos um problema grave que não se adequa às realidades atualmente dos concelhos, dos municípios, que têm problemas de chamada captação de investimento. E isso está a fazer com que haja os problemas que nós temos hoje da desertificação dos centros históricos, mas temos outro problema grave, que é a desertificação das periferias. E isto é extremamente grave, porque se nós fugimos dos centros históricos e dos centros das cidades para as periferias, porque temos o mercado aliciente, temos outro problema agora, é que vamos ter que trabalhar este problema por conceitos de mobilidade e de fixação do território, que também temos problemas no futuro das periferias. E isto foi tudo muito trabalhado durante estes anos todos, mal trabalhado, penso eu, no conceito das comissões de coordenação, porque achavam que efetivamente cada agregado familiar eram 5 pessoas, portanto, o pai, mãe e 3 filhos, cada um deles tinha direito a uma casa. Isto passa tudo a um montante de problema, em que estas casas, todas elas, eram por uma família. E viviam famílias. E viviam 2 gerações. E às vezes viviam 3 gerações. E, portanto, este conceito de família, de estrutura da sociedade, desapareceu. Portanto, temos outra realidade. Completamente diferente, não tem nada a ver com isto. Portanto, isto é uma realidade de fixação das populações, que não tem nada a ver com o nosso conceito de consumo. Porque hoje as pessoas estão interessantes em ver o quê? Ver museu. E o Porto pode se tornar um museu. Aliás, está-se a tornar um museu. E isto é o grande problema dos centros históricos. Eu conto um caso muito específico. Eu, quando estava no plano da arquitetura, já há muitos anos, fizemos uma viagem de quase um mês em Itália. Decidi fazer o seguinte. Decidi que, para fazer aquela viagem, que era uma Páscoa, tinha que ter um trabalho de projeto concluído e não ia àquela viagem sem ter um projeto concluído. E acabei o meu trabalho relativo bem e apresentei ao meu professor um trabalho. E eu agora vou viajar um mês e, portanto, isto fica já resolvido. Isto é um pequeno pormenor no final da matéria. E, entretanto, só para a questão das cidades de museu.
e reparei que havia saído tudo entusiasmado com a Itália. Eu adorava a minha cidade e continuo a adorar a minha cidade, que é o Porto, e que efetivamente fui ver coisas novas. E fui ver coisas novas. Efetivamente fui ver coisas novas. Fui ver coisas muito bem conseguidas, outras muito mal conseguidas, na minha perspectiva. Hoje vejo isso com outra distância. E fiquei deslumbrado com aquilo que vi. Os centros históricos, etc., a recuperação, a continuidade em algumas coisas, exatamente foram expostas aqui, da autenticidade dos locais e dos sítios, que é extremamente importante. E quando vim de Itália, eu tive uma percepção diferente. A percepção de que o Porto era realmente superior àquilo. O Porto tinha uma autenticidade completamente diferente daquilo que fui ver. Eu gosto muito, mas aquilo era um postal. Eu tive a percepção no início de uma coisa fantástica, mas depois vim com a percepção do postal. E a percepção do postal chateava. É repetitivo. Mas isso é porque a Itália já sofreu essa transformação há muitos anos. Sofreu, e eu estou isto com alguns problemas que estão a acontecer hoje em dia. E algumas ideias que até vêm de colegas meus, de arquitetos, que querem intervir e marcar a cidade. Isto não pode ser. Isto é um assunto que tem que ser resolvido. Nós mesmos, que intervimos na cidade como arquitetos, temos de ter o cuidado de perceber que, efetivamente, temos que preservar a memória do local. E é uma coisa que isto tem desaparecido nos centros históricos. Completamente. E, portanto, temos de ter essa percepção. Isto eu lancei isto para o debate, porque, efetivamente, mas é da parte política, que eu sei que houve uma obrigação de lançar uma lei do arrendamento, porque era uma das situações que estava no memorando de entendimento, e nós tínhamos que cumprir rigorosamente, mas que, efetivamente, pecamos pela oportunidade. E essa oportunidade demora muito tempo. Em comissão da Assembleia da República, posso dizer já que está há não sei quanto tempo em comissão, a alteração da lei de solos e a legalização do território, não sai nada cá para fora. Não sai nada, porque não há interesses. Porque a especulação continua e as coisas têm que continuar neste patamar. Vai continuar. Exatamente. No Bristol, ia só mencionar que acho que Bristol deve ser cidade germinada com a cidade do Porto, porque era o grande porto de chegada de grande parte do porto que estavam aqui do Porto. Uma série de observações. Realmente, quando diz que é tudo muito igual, agora, por exemplo, a operação das janelas, mas isso começou também bastante antes, quando houve a construção da habitação social na zona, penso que era da Ribeira Barreira, se vê do lado de Gaia, aquela construção daquela série de casas, com um elevador. Eu já há muitos anos, quando eu tive que pensar um bocado sobre aquilo, aquilo não tem nada a ver com. Cada edifício tem a sua altura no Porto. Como é que constroem ali uma série de. São 6 ou 7 edifícios, todos à mesma altura? Porquê é que não põem um com mais edifícios ou com menos? Tentar. Nem que fossem umas caixas falsas, mas que pelo menos guardavam um bocado a identidade, o perfil urbano. Eles fizeram aqueles 6 ou 7 edifícios. Realmente, uma pessoa distraída pensa que são edifícios há 200 ou 300 anos, são iguais aos outros, mas realmente aquela é construção tão armada, mas tudo à mesma altura que acho que descaracteriza um bocado o que é a paisagem típica, o perfil urbano ali. Relativamente à construção do Hotel de Estânia, ou a expansão, eu não sei, não há um regulamento, neste caso específico, mas até para investidores mais pequenos. Se eles utilizaram 4 ou 5 edifícios, ou 6, não sei quantos foram ao todo, porque não reservaram pelo menos 2 ou 3 apartamentos para ou habitação social ou renda controlada. Acho que isso devia ser um requisito para combustível de investimento, porque acho que fazem isso, por exemplo, em Nova Iorque, em Londres, mesmo edifícios ao lado das casas do Parlamento, grandes construções, 1 ou 2 apartamentos de um condomínio de luxo, mas tem que ser para renda social ou renda controlada. Acho que isso devia estar instituído não. Relativamente ao turismo e à ocupação do espaço, eu compreendo, e eu mesmo às vezes me sinto afetado com a ocupação de espaços e as esplanadas. Não podia estar a subir a Rua da Roleira para a Igreja de São Francisco, aquela rua de trás, em que estão lá 2 ou 3 restaurantes,
perguntar à Câmara como é que constrói-se uma entrada antiga daquela subida, aquela toda traseira da Casa da Moeda, da Casa do Efeito, uma caixa de pão armado, fazer uma camada para pôr uma escalada. Mesmo em frente à porta da Casa do Efeito, não é? Já sei. Não, o atrás, que é uma ruína que tem uma subida, que tem umas escadas, que está lá da igreja de São Nicolau, só que na igreja de São Nicolau tem um milhão de ver, depois tem que lá no ali, fazem umas plataformas para as mesas dos restaurantes. Há umas plataformas, e as ruas muito estreitinhas. mas há uma plataforma que é um bloco que está armado em cima do enquadrado antigo, não sei se isso foi para mim, disse que foi. E há esse problema. Falando da Rua das Flores, gastaram-se 8 milhões de euros a fazer aquele lajeamento e mesmo assim a Rua das Flores foi feita agora, tem problemas para a mobilidade suave. As pessoas, aquelas umas gatinhas, as pessoas caíam ali, porque uma vez feita para pessoas com pouca visibilidade. E não alteraram as barreiras arquitetónicas de acesso às lojas. Uma pessoa em cadeira de rodas, em muitas daquelas lojas, e fizeram um lajeamento, fizeram todo um solo novo na Rua das Flores, e as pessoas em cadeira de rodas e com problemas de mobilidade não conseguem aceder. E gastaram-se milhões naquilo. E alguém não autorizou, alguém aprovou aquilo. E gastaram-se milhões agora, há um ano assim. Quer dizer, essa questão não foi clara em conta. Somos iluminados às vezes. Pronto. Aqui mais questões. Relativamente à população, eu acho que temos que também alterar um bocado o conceito de residente. A verdade é que nós temos agora uma espécie de uma população flutuante. E realmente o Porto entrou numa liga, eu falava ao princípio do cosmopolitismo, mas é verdade que o Porto está numa liga internacional, está numa liga europeia. E a questão, as cidades evoluem sempre, as populações evoluem sempre, a identidade evolui sempre e transforma-se e muda. Portanto, isso começa a ser um caso de uma identidade partilhada, porque não somos só nós já os residentes, os habitantes da cidade, somos nós e eles e nós somos todos nós. Portanto, acho que temos também que começar a ter essa visão, não são os turistas e somos nós, é a nossa identidade e é a identidade deles, não. Isto tem que ser um espaço partilhado. Não vai deixar de ser, não sei que haja uma catástrofe no turismo, eles deixam aqui de um momento para o outro. Falou dos edifícios vazios na Sé, eu penso que estavam dedicados, estão relativizados a 3 anos, eu penso que não sei se eram aqueles que tinham sido uma residência universitária, mas acho que houve ali um problema. Não, aqueles não. Eu também já. Agora, relativamente, falou à monofunção, temos essa ideia que o Porto e o turismo é uma monofunção, mas o turismo também está a alargar outras atividades. É dizer, está a haver toda uma renascença de uma certa criatividade de uma indústria portuguesa, porque o Porto agora também dizem que é um destino, não na moda, mas de moda, em que as pessoas podem ver que compras cá e têm acesso a muitos design, a nível da joalharia, a nível da sapataria, a nível do design de interiores, a nível da orivesaria, a nível do têxtil, e isso está a ter repercussões na Valpado, na indústria têxtil, na indústria da joalharia, ou seja, o Porto também está a formar nessa área da criatividade e não está a ser uma força do turismo. O Porto agora também é um centro cultural, talvez até mais para os locais, a nível da música, a nível do teatro, a nível dos festivais, todo tipo de eventos, por isso está a haver uma renascença também a nível cultural, que é bastante saudável. Os espaços culturais no Porto, a cultura no Porto é quase inexistente, aqui há pelo menos 20, 30 anos atrás, havia alguns cinemas no centro, desapareceram, agora estão a surgir algumas coisas, mas a nível do teatro, a nível das galerias, a nível dos museus, a nível da música, acho que há muito mais atividade agora do que antes. E realmente eu concordo aqui também quando dizem que eu não percebo como é que a classificação de um espaço património da humanidade não classifica, não protege, não lista, categoriza os edifícios que não sejam mantidos os elementos originais. Eu aceito que haja uma renovação, que haja uma recuperação,
naves, os elementos originais, as portas, as caixilharias, ou assim, não sejam mais difíceis. Acho que devia ser parte do que estaria classificado, do que estaria profissional. Não percebo como é que não está. Para terminar, relativamente à população, a questão é que, demograficamente, o país, a cidade, para envelhecer, está a perder população muito pouco. Não sei se vai conseguir fixar ou aumentar pela população não registada, pelos turistas, pelos estudantes, estrangeiros que estão cá. Mas a verdade, não me recordo agora muito dos números, mas há 10 ou 15 anos atrás, ou em 81, há 30 anos atrás, assim, tínhamos uma população de 200 e tal mil, agora são 200 e tal mil, quase 100 mil. Agora, essas 100 mil pessoas, 227, 237, faz uma descida na cidade de quase 90 mil pessoas. Essas 90 mil pessoas ocupavam vários focos, vamos imaginar 4 ou 5 por um andar, isso são muitos andares, são quase 10 mil andares, 10 a 15 mil andares. Ora bem, eu não sei se vamos recuperar essa população, por isso há muito espaço louco, há muito espaço vazio na cidade que não vai ser utilizado, porque essa população não vai crescer, não vai conseguir, a não ser conseguir atrair muita gente para vir viver a cidade louca, não vou dizer o centro histórico. Portanto, tem aí um problema desse esvaziamento, dessas estruturas, dessas caixas habitacionais, e é preciso fazer alguma coisa com isso. Se calhar algumas têm que desaparecer, porque não estão a ser usadas, nem irão ser tão cedo. E só para terminar mesmo, quando falou que a zona da Praça de Lisboa, ali ao pé dos Clérigos, também uma parte foi fora da muralha feminina, mas foi abrangida também na zona de conservação e classificação do património, se isso inclui também a Praça de Lisboa. Não é que seja contra a Praça de Lisboa, mas aquela zona está muito moderna, portanto, também estou a tentar perceber se aquilo estava dentro do património, como é que fazem uma coisa tão Esse recordo não sei, eu já referi, eu acho que o Porto só tem a ganhar com o maior número de visitantes. Agora, não podem ser só turistas, não é? Portanto, tem que haver um rácio. O Londres recebe muitos mais milhões de visitantes do que o Porto. Só que como tem muitos mais milhões, não se nota, não é? Portanto, aqui é uma questão disso, é que nós hoje andamos na Rua das Flores e não vemos residentes. Não é? E esse é que é o problema. Onde está a ser esvaziado os residentes londinenses, eles estão todos a sair. E estão a sair. E estão a sair. Portanto, o problema está-se a agudizar, estamos de acordo. O preço disparou várias vezes. Isso só vai fazer mais problemas. Devíamos ter aqui 1 ou 2 slides para retratar o portuense. Eu tentei, mas não é difícil. Francisco, era só assim meio ideia. Porque eu acho que o Porto, em todo Portugal, as pessoas do Porto são diferentes. Somos mais quentes. Um inglês pergunta-nos onde é que é a boa XPTO, nós quase que lhe damos a mão e levamos. E eu acho que grande parte das pessoas que vêm ao Porto sentem essa mesma diferença. Eu, que ando no país, um lisboeta, quando vem cá, diz que o Porto é diferente. No Porto as pessoas comunicam, falam, bebem cerveja na rua, e eu acho que este fenómeno também tem muito a ver com as pessoas e a gente do Porto. Se nós perdemos essa identidade, por exemplo, nós tínhamos a Rua das Profissões, estamos a ficar já sem quase as profissões. Temos a peixeira, temos a lavadeira, tudo isso é património, e esse património, para mim, é tão ou mais importante do que aquele património. E nós estamos a descurar muito esse património. E se não há alguma retrocesso nisto, as pessoas do Porto desaparecem e o Porto também perde esse encanto. Eu gostei de todas as intervenções, excluindo, quer dizer, nesta análise de Francisco, que eu acho que foi brilhante, muito sinceramente, mas digamos, desta parte do culto, acho que são muito interessantes e gostei da sua. Eu queria só fazer aqui um pequeno comentário político. Assumo que é um comentário político puro. Portanto, eu conheço Francisco da Câmara do Porto, trabalhamos juntos cerca de 4 anos, ainda no mandato do Dr. Reis. E ainda trabalhei com o Paulo Cunha e Silva cerca de 3 ou 4 meses.
O que é que se passa aqui em termos políticos? Eu não vou analisar aqui o que é os conceitos culturais de uns e de outros, não é isso que está aqui. Há um corte abrupto do Rui Rio, mandato do Rui Rio para o mandato do Rui Moreira, não na questão cultural, mas na questão do património. E isso é, para mim, absolutamente inquestionável. O mandato do Rui Rio teve um cuidado com aquilo que ele chamava a cultura imaterial, a cultura intangível. Ou seja, um conjunto de microligações entre as áreas culturais, com a área social, com a área da educação, com a área da juventude, com a área do desporto, com a área da terceira idade. Houve um conjunto de microligações que deram origem a muitos projetos de colaboração que fomentaram e que alavancaram criatividade, descoberta de competências nas crianças e nos adultos e que permitiram que fossem criados alguns instrumentos de trabalho na cidade, instrumentos culturais. Estou a lembrar, por exemplo, da Orquestra da Bonjoia, toda feita com crianças, que tiveram aulas de música grátis e que hoje têm uma orquestra. Quando vem o Paulo Cunha Silva, ele traz também, na minha opinião, uma novidade que estava a fazer falta à cidade, que é a preocupação com as artes plásticas, ou seja, com a pintura, as manifestações, digamos, clássicas da pintura, da escultura, da fotografia. Mas ele traz também uma gramática, que é a gramática do contemporâneo e a gramática do futuro. E essa gramática instalou-se, na minha opinião, trazendo alguns benefícios à cidade. Por exemplo, estou a lembrar da Galeria Almeida Garrett, sim senhor, vimos nos últimos anos 3 ou 4 exposições de pintores de qualidade, sem dúvida nenhuma, promovidas ainda por ele, mas traz esta obsessão com a contemporaneidade e esta obsessão com o futuro. E mesmo depois da infelicidade que foi o desaparecimento do Paulo Cunha Silva, nota-se que mesmo esta área está um bocadinho à deriva. Portanto, vai-se fazendo umas coisas aqui, umas coisas acolá. O que é que eu quero dizer com isto? Deixou de haver essas ligações entre a cultura e as pessoas, e também já não há agora essa macro-obsessão com a contemporaneidade e com o futuro. Ora, isto transposto para uma política ou para uma preocupação que deveria existir e que, a meu ver, não existe neste atual futuro, com a questão patrimonial, leva a essas perguntas que fez, e, na minha opinião, muitíssimo bem feitas, que são perguntas básicas. Então, mas onde é que está? Quer dizer, é possível pôr uma plataforma de cimento em cima de um lajedo que está numa área classificada como património da humanidade, um lajedo clássico? Isso é possível, mas deveria ser proibido. E não por uma lei qualquer, quer dizer, logo desde a partida proibido por uma questão de bom senso. E mais, e politicamente, de respeito para com a cidade. Porque o património, a questão patrimonial, assenta, na minha opinião, não sei se estão de acordo, muito com, digamos, o respeito pelo passado e com o desejo de construção de um futuro naturalmente melhor, naturalmente dinâmico, naturalmente mais aberto a todas essas influências que hoje são inevitáveis, nomeadamente do turismo, até da própria gentrificação, que infelizmente também existe, do preço dos materiais, da crise económica, do multiculturalismo, dos refugiados. Quer dizer, nós daqui a pouco temos uma miscelânea que vamos ter que saber conviver com ela e estas questões vão ter que coabitar. Mas o que está a fazer aqui falta à Câmara é um pelouro da cultura e do património. E há espaço para tudo. Porque o que nós temos assistido agora na área da macrocultura são marcas brancas. Nós temos aqui concertos de chutes e pontapés. Ok, mas um japonês vem cá ver os chutes e pontapés? Não. Ele vai ver o Bruce Springsteen a Madrid, ou vai ver o Justin Bieber a Nova York, ou vai ver a Beyoncé a Barcelona. Quer dizer, portanto, isto são marcas brancas. O que o japonês não vê em nenhuma parte do mundo
são os martelinhos do São João e o alho porro e as fogueiras na rua. Isso é que os japoneses não querem. E, portanto, tem que haver, isto é o que eu não estava a dizer e muito bem, concordo plenamente, esta preocupação com as pessoas e com a sua forma de estar na rua, não é na vida, é com a sua forma de estar na rua, que é o segredo, como a Francisco dizia, a galinha dos ovos de ouro da questão do património. Portanto, tem que haver, e não há, uma preocupação com o património, porque a cultura, nós estamos a assistir a uma cultura muito elitista, uma cultura de gosto. O professor Paulo Cunha Silva dizia, e eu ouvi dizer muitas vezes, ou algumas vezes, a Câmara do Porto não tem que ter uma política de gosto, mas tem que ter bom gosto. Eu concordo com isto, mas o que se está a assistir é que a Câmara do Porto está a ter uma política de gosto, mas por aquilo que é a moda do imediato. O concerto, o folclore, quer dizer, leia-se, as manifestações populares completamente iguais a todas as que se fazem por este país fora, os foguetes, as luzes. Vejam só, a grande comemoração que a Câmara do Porto está a fazer para os 20 anos do Porto Património Mundial é uma instalação de luzes, no centro histórico. Onde é que está o debate destas questões? Mas uma Câmara, quer dizer, que é eleita, que tem essa preocupação, não promove, não é o ano da promoção de um grande debate com muitas associações, com aquelas pessoas que estão permanentemente a intervir culturalmente, a intervir socialmente, até com a ICOP, por exemplo, um dos grandes investidores da cidade de Porto, um conjunto de agentes que têm que refletir. E, portanto, não é com meia dúzia de LEDs acesos e uns jogos de neons muito bonitos que se comemora o Porto Património Mundial. Eu queria só dizer, quer dizer, eu acho que a Junta de Paranhos está a comemorar de uma forma muito mais pertinente os 20 anos do Porto Património Mundial, naturalmente a uma escala de junta de freguesia, do que a Câmara do Porto como um conjunto de neons. Portanto, o que está a falhar aqui é uma política, não é uma ação, não, é política, é uma visão ideológica que tem que existir naturalmente, que proteja o património e que junte depois com todas essas áreas. Peço desculpa alongar um bocadinho, mas eu achei que era importante no seguimento da sua intervenção fazer este comentário. Pegar uma coisa que disse relativamente ao São João, que é uma das coisas mais típicas da cidade tem, que é partilhada com outras cidades, lembro-se do São João também em Barcelona, de outra forma, mas a festa do São João do Porto pode ser um evento internacional e europeu partilhado, ou tem a festa das Falhas em Valência, ou tem a largada de touros em Barcelona, mas o São João para mim não é protagonista. Até é melhor que tudo, até pode ser melhor que tudo isso. Mas é uma coisa que não sei se está a ser promovida convenientemente e podia ser um grande chafariz de uma semana e meia para a cidade. Sabe uma coisa? Devia ser entregue na altura do São João, dizer a cada visitante que chegasse cá, um martelinho e um alho porro do São João. As coisas são promovidas assim, olhos nos olhos também. Não é? Isso em si é um problema, porque não permite verificar que o problema é bem mais complexo do que só discutir a todas as questões. Isto é, antes havia a economia e depois havia o turismo. E aqui o Porto colocou. E de repente agora há só o turismo e o resto são outras economias, outras. De repente, o que era outro passou a ser o turismo, o que é o turismo passou a ser o outro. Isto é, eu acho que para além das pequenas e médias hipóteses de regulação e de resolução das questões arquitetónicas e urbanísticas que já de si são muito complicadas e difíceis de colocar em prática devido a dezenas de diferentes formas de pensar isto, porque a cidade é diversa e nem é diversa, apesar de tudo. Mas pronto, esta é uma questão que fazer em termos de possível regulamentação de médio e curto prazo, que não é fácil, apesar de ser médio e curto prazo. Mas depois também há questões de fundo que não são sequer perder anos. Tipo, 10, 20 a 40 anos, isto é, como fazer com que a economia volte a ser diversa, porque ela já foi diversa. Ela já teve indústria em Campanhã, ela já teve indústria em Ramalde, ela já teve outro tipo de lojas no centro, também turísticas, mas chamadas lojas normais. O que é uma loja normal?
lojas que não só de baixo custo ou de alto custo. Isto é, o Porto também está entalado entre a turistificação local, digamos, e a globalização. Nós estamos aqui um bocadinho entre coisas que nos vêm da Ásia a baixo custo e coisas que nós tentamos vender a alto custo. Não há economia normal e médio. E este problema da monofuncionalidade, turismo como função única para a cidade, se calhar resolve-se com o esforço público ou privado de investimento nas outras funções. Claro. Implica algum planeamento. Deixámos de planear, o Estado, por várias razões, deixou de planear, o mercado nunca planeia. É a questão da ideológica, o mercado nunca planeia. E, portanto, como ter as outras funções na cidade que não são a turística. Público e privado terão que se entender para voltar a ter se calhar a indústria, para voltar se calhar a ter outro tipo de lojas. Isso implica investimentos, implica demais. Claro. E é isso que tem que ser feito. Implica discutir não só os centros, mas também as periferias. Isto é, primeiro a cidade e só depois, se há turistas ou não, há de ser uma consequência termos uma cidade normal outra vez. E mete bastante impressão ir a Campanha e ver que já não há indústria, e mete também bastante impressão em, por exemplo, a Ramalde, chamada zona industrial, e só ver importação automóvel. Ramalde é hangares que já não funcionam, onde já não há indústria, e importação da Volvo, Citroën, é só carros importados. Qual é que é a nossa produção? Nós importamos produtos. Como nós importamos produtos, só temos lojas de baixo custo de importação asiática, ou de outro sítio, e, portanto, nós, numa economia em pânico, sem austeridade nos últimos anos, mas que veio da crise económica, o que é que nós, microempreendedores, médios empreendedores, grandes empreendedores, o que é que temos a fazer? Naturalmente, calhamos só no turismo. Isto tem que ser resolvido também a nível macroeconómico, mas é para 40 anos. Para 40 anos. Isto é um debate mais alargado. E depois, claro, as regulamentações e tudo isso, que também é importante e que tem que ser feito. Há quem diga que o planeamento só começa a ter resultado quando nós tivermos consciência que estamos a plantar árvores à sombra das quais nunca nos vamos sentar. E o turismo não é um fenómeno do Rui Moreira. O turismo é um fenómeno das low costs. O turismo apareceu aqui no Porto muito antes do Rui Moreira. O Rui Moreira, na minha opinião, cavalgou o turismo como se ele fosse um iluminado e tudo o que acontece no Porto de turismo foi ele que criou. Não, o turismo já vinha do tempo do Dr. Rui Rio. Nem sequer vou dizer que foi o Dr. Rui Rio que o trouxe para cá. Parecia escandaloso, mas o turismo veio para cá com os low costs. E a partir daí, esta bolha aconteceu. Não houve uma intervenção da Câmara para que isto acontecesse. Estavas a classificação tem a começar do turismo. Estavas a classificação tem a começar. Sim. Eu estou a falar numa outra linha. O turismo e toda a massificação das pessoas que vemos hoje no Porto não foi um fenómeno provocado. É por isso que estamos instalados entre a globalização e o local. Sim. Mas somos é Londres, é Amsterdão, é o de carpintaria, ou seja, os traços da arquitetura do passado, da nossa história, não irão fugir, mas sim fazer com todas as infraestruturas necessárias que hoje o mercado habitacional exige, fazê-lo, deixá-lo construir e, ao mesmo tempo, fazer a preservação do caderno de encargos com esses materiais do passado, atual, mas do passado, que se iam buscar essa arquitetura. As paredes, evidentemente, que do seu interior, as paredes do seu interior, das alçadas, não. Pode continuar. Só, portanto, em relação, portanto, às paredes são as alçadas, portanto, em cantaria, da escadaria, fazê-las, portanto, de forma a consolidá-las, mas a preservá-las, mesmo sem serem revestidas com materiais iguais. Isso é uma das condições em que, na minha opinião, aquilo que será o futuro terá de passar por aí para, no futuro, ser novamente a cidade do Porto, ter de ser reabilitada e readquirir habitantes no futuro que os perdeu.
ou aqueles que saíram, os seus descendentes, ou outros que virão de outras cidades inerentes, portanto, no Distrito do Porto. Segunda situação, em relação, portanto, também ao problema que existe de muitos edifícios na cidade. Eu falo, por exemplo, a Rua de Trás, a Rua de São Vítor e outras ruas mais, em que há edifícios que não têm na sua fachada, portanto, fronteira, cota suficiente para uma habitação hoje exigida pelo mercado, ou seja, a sua topologia T3 ou T2 no mínimo. Portanto, terá a haver uma fusão de dois edifícios, mantendo os seus traços arquitetónicos de fachada e a mesma condição que referi no seu documento. Isto também implica que os impostos em si também, que incidem sobre a reconstrução desses edifícios, sejam completamente reduzidos, não só através da autarquia, mas sim também através do próprio Estado, porque esses impostos abrangem, em média, 52% a 54% do custo de uma reabilitação. Isto é um primeiro ponto que queria referir. Segundo ponto, aquilo que levou o Porto a perder uma parte da sua vida dos seus habitantes foi a especulação imobiliária, que ela hoje ainda existe. Eu refiro que na Rua Mouzinho da Silveira foi vendido um apartamento T1 por 400 mil euros, sem uma estrutura, sem uma infraestrutura, digo, de aparcamento da viatura. Isso leva a que essa especulação se desencadeou já num prédio, isto é, reabilitado. Portanto, isso leva, portanto, que a população que pode vir no futuro a voltar a residir na cidade do Porto, a sua cidade natal, ou seus antepassados, com essa especulação, não resultará porque as outras cidades lhe oferecem nova construção, todos os equipamentos necessários que têm e o conforto que nestas não têm. Isto, portanto, são situações. Eu não sei se, até desculpar, sem me magoar, o porquê no passado, há 300, 400, 500 anos, porque é que existia, portanto, como há bocado referido, agora fugiu o nome, da parte evidenciada do símbolo do telhado. As janelas, as claraboias. Uma palavra, portanto, o nome, as claraboias. Porque é que elas sempre existiram no passado e o efeito que tinham ao primário para os habitantes. Como deve ser o seu conhecimento, não é? E acho que a maioria das pessoas era para a luz direta, porque não existia luz elétrica. E isso, portanto, para compensar a luminosidade para subirem as escadarias até ao terceiro ou quarto piso. Isto, portanto, o desenvolvimento trouxe depois outras condições. Portanto, isso é para também esses edifícios preservarem essa arquitetura. Agora, por último ponto também que quero referir, e isto também é um alerta. Todas estas residenciais low cost que usam o Sr. Augusto atualmente e que têm sido feitas têm dois segmentos económicos. Um é o investimento de investidores brasileiros. Outro é o investimento através da ARU, que é, portanto, uma situação em que estão a reabilitar, a comprar edifícios e a reabilitá-los através desse empréstimo a um custo de taxa de juros de 20 anos ou 10 anos a 1%. Isto, portanto, é uma situação que tem de ser muito revista, se é para residenciais low cost ou se é para criar um parque habitacional do futuro. É isso que queria só falar, levantar tudo isso. E de facto, aquilo que eu vim aqui defender é
há soluções contemporâneas de construção que evitam a demolição, evitam o desaparecimento do tabique e dos vigamentos de madeira. Portanto, não é preciso. Não é? Eu estou na arte há 20 anos, portanto, também não sou um desconhecedor dessa matéria. É possível manter estas coisas. Não é obrigatório meter o cimento tão armado. O tabique, estão a ser feitas investigações na Faculdade de Engenharia que estão a provar até que o tabique é um tipo de parede que até aguenta 14 toneladas. Quer dizer, se o tabique for bem mantido, não pode entrar água na casa, como eu referi. Se for bem mantido, o tabique é uma estrutura maravilhosa. Até há lajes, pavimentos de madeira que estão assentes em tabique. Diga. Resiste bem. Portanto, é o famoso gaioleiro de Lisboa. O tabique vem dessa tradição. Quanto à questão do custo da reabilitação, 50% é impostos, é que há vários tipos de reabilitação. Há a reabilitação, como está a dizer, de fazer um prédio novo atrás de uma fachada antiga, e há a reabilitação que de facto conserva a estrutura e que é uma construção muito mais barata. Portanto, a partir daí já as contas são difíceis de fazer. Não é? Se nós conseguimos recuperar, se o edifício não estiver ainda em ruína, se conseguimos manter a estrutura, logo aí se calhar poupamos 50% da obra. Não é? Dessa tal obra tradicional que nos está a referir, que é em cimento e em tijolo. Quanto à questão das outras cidades, apontei aqui também, que ao longo das últimas décadas foram roubando habitação ao Porto, no fundo é o que tem acontecido, não é? As pessoas foram saindo porque não tinham condições. Eu também falei dessa questão. Não tinham condições de habitabilidade, era tudo muito próximo, as casas eram antigas, havia os subalugas. Portanto, o problema na Ribeira da Rede que levou à criação do Coarde foi o excesso de população. Não é? Nós hoje temos o contrário. Temos falta de população. Portanto, em 1974 tínhamos excesso de população. Era gente a mais, era famílias inteiras que moravam, não era num piso, era num quarto das casas antigas. Não é? Era subalugado, havia hoje em dia voltamos a ter a mesma coisa, que é caixas de correio e as campainhas imensas, não é? Outra vez. Mas o que se devia estar a fazer, é o que referiu, era juntar casas. Não é? Às vezes era preciso juntar casas, anular. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Acho que tivemos aqui um serão produtivo, de conseguimos trocar ideias de vários temas, até que chegamos à construção, que é importante em termos de ideias também e de soluções. Agradecer ao arquiteto Francisco Sousa Rio a sua solidariedade ou seja, da freguesia, a todos, e em 2017 iremos continuar com as nossas sessões, um dia da semana, que depois será marcado com antecedência. Queria oferecer da freguesia, ao arquiteto Sousa Rio, um dos 3 volumes que nós editamos sobre a freguesia, alguns sobre a arquitetura do cemitério, uma delas, e outros temas da freguesia. Muito obrigado e até a próxima.